E agora sou eu? Agora estou eu, penso que sim. O professor Agostinho da Silva dizia muitas vezes que não, eu não transmito luz aos outros, nada disso. Eu desoculto a luz que os outros têm. Eu e o Paulo fomos alguns desocultados pelo professor Agostinho. Este livro do Paulo Anes, Parto de Fé, que agora se apresenta, contém alguns dos mais significativos poemas surgidos ultimamente entre nós. Eu não sei se isto é muito vantajoso, dado que ultimamente não tem surgido grande coisa, mas enfim. Notável conhecedor da natureza humana e da história portuguesa, o autor avança nelas, natureza humana e história portuguesa, desocultando-se para melhor se ocultar através de uma estética, uma ética, uma intencionalidade próprias. Muitos dos seus poemas são janelas onde apetece deter, pelo iniciático, pelo indizível que nos permitem perceber. Paulo Anes faz parte dos criadores que chegam eliticamente, elevando-se como cometa de muitos tempos, muitos voos, muitos mistérios. A atração pelo superior excepcionaliza-o. Autor de cumplicidades, concilia com poucos contenção e sugestão, racionalismo e secretismo, individualismo e universalismo. Aprendeu com os que estão na sua barca de pensamento, fazendo-se navegante subtil de horizontes a atingir. O seu livro divide-se, curiosamente, em 3 atos, antecedidos por referências de Miguel Torga, Pascoais e Agostinho da Silva, com poemas especialmente dedicados a este último, Agostinho da Silva, a António Telmo e a Álvaro Ribeiro. No inspirado poema por Agostinho da Silva, diz, aspas, no sonho vive o sagrado, o que foi, o que é, o que será, o que deve ser nome, o iluminado, o poema que se cumprirá, aspas. Dotado de capacidades de percepção invulgares que a inteligência, a vivência decantaram, o autor afirma espaços para si e para a sua obra, logrando uma mestria de escrita, de pensamento, de comunicação com invulgar significado. Paulo Anes é um ser que sabe afirmar-se diferente, solidário e sensível, que tem na criatividade, na liberdade, mapas sem recuo. Discreto, secreto, cumpre a sua afirmação fora das correntes dominantes, norteado por uma exigência poética, filosófica, humanista inamovível. Acompanhá-lo é imergir em universos onde a escrita ganha convocações indizíveis. Subamos até um dos mais notáveis poemas de Parto de Fé. Se ele for dito por outro, não vale a pena, porque vale a pena ouvi-lo 2 vezes. Aspas. Há dias assim, em que não me deixo levar
pelas ondas de um mar qualquer, nem sequer me deixo ir para além de Alenquer ou de Alcácer Quibir. Há dias assim em que não posso viver sem mim. Notabilíssimo poema. Os mitos portugueses são-lhe sinais de avanço, imersos no humus que nos identifica, nos projeta, nos alenta para lá da realidade, que tem sido quase sempre adversa. O sebastianismo, sábio ele, não é desistência, mas persistência, resistência. Estamos num tempo, outro, de resistência. Resistência à incultura generalizada, à manipulação, à desigualdade, à corrupção, ao colonialismo, à apatia que nos imerge. Num tempo em que urge assumir raízes, afetos, utopias para continuarmos. É que a maior parte das pessoas não se lembra que Portugal vai fazer daqui a pouco 1000 anos de existência. É o país mais antigo da Europa com as suas fronteiras definidas. Depois de Portugal, com uma diferença acho que de 70, 80 anos, fica a Hungria. E a seiva que nos tem mantido durante séculos e séculos da desgraça de perseguições, de inquisições, etc., etc., é a tal esperança num futuro que já tivemos, que sonhámos no passado, que ainda não se cumpriu e continua o futuro. A que Agostinho da Silva chamava o sebastianismo. Daí o Fernando Pessoa ter dito que a verdadeira religião dos portugueses não é o catolicismo, nada. É o sebastianismo, que tem sido muito mal interpretado, dado, malevolamente mesmo achincalhado, porque, na verdade, é uma filosofia de unidade, é uma filosofia que nos faz continuar. Dizem com um certo desprezo muitos intelectuais que somos passadistas, que somos voltados para o passado, que esse é um dos nossos males. Eu acho que eles não entendem que nós não somos saudosistas do passado, nós somos saudosistas do sonho, da utopia que tivemos no passado e que continuam um futuro. E estamos numa fase em que o país está a atingir o grau zero em quase tudo. Na sua independência, na sua cultura. Nunca assisti a uma fase de tamanho menosprezo pela cultura como a atual. É claro que nós vamos reagir, acredito nisso. E vamos reagir indo buscar, de facto, os grandes pensadores do país. Ao longo dos séculos sempre os tivemos. Vamos buscá-los, vamos reformulá-los, como neste livro são apontadas várias referências. Há muita envolvência, na verdade, na simbologia deste poeta. Aliás, poeta significa profeta. Por isso temos que ouvir os poetas. A Natália Correia costumava dizer que quando tudo falha, políticos, cientistas, etc., quando não há saída, temos que perguntar aos poetas onde é que ela está. E normalmente costuma acontecer isso. Um poema do autor diz assim: há lá em Belém um menino que nasceu,
ainda não veio, mas vem. Felizmente que este seu livro veio, aqui está, numa excelente edição, com uma excelente capa de Manuel Pérez, com excelentes desenhos de Elsa Anas. Muito obrigado por terem vindo.